Fala aí, pessoal! Professor Wagner na área com a 7ª aula da Biologia D. Hoje vamos falar sobre replicação. A replicação é o processo de duplicação do material genético de uma célula. Então, não sei se vocês lembram, mas lá na aula 5, sobre conceitos básicos em genética, eu mostrei para vocês dois tipos de cromossomos. Lembre-se que cromossomos são nada mais nada menos do que o DNA supercondensado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, dois cromossomos homólogos. E quando esse material genético for duplicado, eles vão se tornar aqueles cromossomos no formato de X. Então, aqui são cromossomos duplicados e aqui são cromossomos não duplicados. Quem vai fazer isso aqui, de duplicar esse material genético, é a replicação. Então, a replicação é o processo que vai duplicar o material genético da célula. E esse processo de duplicação ele é fundamental para que a gente consiga manter a informação genética que tem dentro de uma célula, ou seja, manter o genótipo daquela célula. Por que isso é necessário? Bom, por vários motivos. O principal deles é para manter o organismo vivo. Então, se você quer manter, por exemplo, o ser humano quer se manter vivo, ele precisa replicar as suas células para manter o seu corpo saudável e com todas as células possíveis, porque as células vão morrendo ao longo do tempo, elas precisam ser trocadas e etc. E também tem organismos, os unicelulares, que só tem uma célula, que precisam fazer isso para a produção de uma prole. Então, para manter o material genético que elas têm e passar isso para frente. Então, a replicação do material genético é importante para manter aquela informação genética que tem ali dentro. Seja num organismo multicelular, seja num organismo unicelular. Por isso que eu coloquei aqui, é um processo fundamental para manter a informação genética contida em uma célula, se for apenas unicelular, ou num organismo. Então, essa a necessidade da replicação. A gente precisa formar novas células, se a gente for um organismo multicelular, e essas células precisam ter o mesmo material genético. Quem vai fazer isso é a replicação. Através da replicação, a gente consegue duplicar todo o material genético que tem dentro de uma célula. E a duplicação, a replicação do material genético, ela vai acontecer na fase S do ciclo celular. Já comentei isso em alguma aula. O S aqui significa síntese. Síntese do quê? Síntese de DNA. Então, é na fase S que o cromossomo aqui, que está simples, ele vai começar a ser duplicado a partir da replicação e vai se tornar o cromossomo lá famoso com o X. Então, é na fase S do ciclo celular que ocorre a replicação. A replicação do DNA, basicamente, ocorre da seguinte maneira. A gente tem uma molécula de DNA e a gente precisa separar as duas fitas que formam a dupla hélice do DNA. Então, a gente tem que quebrar essas ligações que as bases nitrogenadas fazem de uma fita com a outra, né, que são as ligações de hidrogênio. Então, aqui a gente, por exemplo, tem adenina, timina, citosina e guanina, essas várias bases nitrogenadas, a gente tem que quebrar essas ligações aqui para separar essas duas fitas do DNA. Quando a gente faz essa separação de duas fitas de DNA, a gente fala que o DNA foi desnaturado, que ocorreu uma desnaturação do DNA. E é isso que vai acontecer na replicação. Então, a gente vai quebrar as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, separando as duas fitas de DNA. E cada fita de DNA vai ser utilizada como um molde para a produção de uma nova fita. Então, por exemplo, a fita aqui de cima, que é chamada de fita S, foi utilizada como um molde para a produção de uma nova fita. E a fita S' de baixo foi utilizada também como molde para a produção de uma outra nova fita. Isso só é possível por causa da complementariedade de bases. Não sei se vocês lembram, mas no DNA, adenina pareia com timina e citosina pareia com guanina. Então, se, por exemplo, aqui na fita mãe tivesse o azul representa adenina e o amarelo timina, quando a gente separa essa fita, ficou a adenina aqui e a timina aqui. Mas para a gente formar a fita nova, por exemplo, aqui em cima, como tem uma adenina aqui, essa parte azul representando que a gente está falando que é a adenina, necessariamente precisa ter uma timina lá embaixo para a produção da molécula de DNA, por causa dessa regra de complementariedade. Então, a fita de baixo é que ela precisa seguir o que tem lá em cima. E é por isso que as duas fitas vão ser exatamente iguais. Percebam que tanto a fita mãe quanto as duas novas fitas são exatamente iguais.
E é por causa dessa complementariedade de bases. E por utilizar cada fita da molécula mãe, né, do DNA mãe, como molde para a produção de uma nova molécula, a gente fala que a replicação do DNA ela é semiconservativa, porque ela semiconserva a molécula mãe. Percebam que você tem, em cada nova molécula filha, você tem um pedacinho da mãe, metade veio da mãe. Por isso que ela é semiconservativa, porque ela não conserva 100%. Ela conserva apenas uma fita em cada uma das novas moléculas. Para que a célula consiga replicar a molécula DNA, ou seja, criar duas cópias de uma molécula de DNA, ela precisa respeitar algumas regras. A primeira delas é que as duas novas fitas precisam ser sintetizadas simultaneamente, ou seja, elas precisam ser produzidas ao mesmo tempo, como está acontecendo aqui. Ó. A gente teve a separação das duas fitas da molécula mãe, que aqui está em dupla hélice, né? Mas aqui ela já perdeu a sua dupla hélice, ela já foi desnaturada, já foram quebradas as ligações entre as bases nitrogenadas, e aqui você está vendo a síntese das duas novas fitas, e elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. E a segunda regra é que a síntese, ou seja, a produção das duas novas moléculas, tem um sentido, que é o sentido 5' 3'. Isso tem a ver com os números dos carbonos lá na desoxirribose que tem nos nucleotídeos do DNA. Vocês vão entender melhor isso no próximo slide. Mas então as duas fitas têm que ser sintetizadas no sentido 5', 3'. E é o que está acontecendo aqui, ó. Essa fita aqui de cima está sendo sintetizada de 5' para 3'. E a fita de baixo está sendo sintetizada no sentido 5', 3' também. A enzima responsável por replicar a molécula de DNA, ou seja, duplicar o material genético, é chamada de DNA polimerase. E basicamente o que a DNA polimerase vai fazer é utilizar aquela fita molde que veio do DNA mãe e colocar bases nitrogenadas e formar uma fita nova, uma fita complementar àquela fita molde. Então, por exemplo, aqui a gente tem a fita mãe, a fita que veio lá do DNA mãe, e aqui a DNA polimerase está criando uma fita nova, uma fita complementar à fita molde. Então, se, por exemplo, tinha A na fita mãe, ela colocou timina. Se tinha citosina, ela colocou guanina. Citosina, guanina, timina, adenina. Então, a DNA polimerase, a função dela é adicionar nucleotídeos na nova fita de acordo com o pareamento usual de bases no DNA. A adenina pareia com timina, citosina pareia com guanina. Então, a DNA polimerase chega aqui e vai fazer a leitura. Ó, tem uma guanina na fita molde. Então, eu tenho que colocar uma citosina. Na próxima aqui tem uma adenina. A DNA polimerase ia ver essa adenina e ia colocar uma timina. E assim por diante, essa é a função da DNA polimerase. E a questão lá da direção da síntese, perceba que aqui é o 5' e aqui é o 3'. Então, essa DNA polimerase está sintetizando no sentido 5', 3'. Isso tem a ver com a contagem de carbonos na desoxirribose. Então, vejam só, aqui a gente tem a base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, guanina ou citosina. Essa parte aqui é a pentose, né, a desoxirribose, e aqui tem o fosfato. Percebam que na desoxirribose a gente tem 5 carbonos, afinal é uma pentose. Esse carbono aqui que se liga à base nitrogenada é chamado de carbono 1'. O carbono que está aqui é o carbono 2'. O carbono que está aqui é o 3'. O que está aqui é o 4' e o que está aqui é o 5'. Então, essa direção de sentido 5', 3' significa que uma nova base, um novo nucleotídeo vai ser colocado embaixo desse aqui. Então, a gente tinha, por exemplo, esse nucleotídeo aqui. Um novo nucleotídeo foi colocado embaixo dele, porque a direção da síntese é 5', 3', 5', 3', 5', 3', e assim por diante. Nunca a gente vai ver, a DNA polimerase nunca vai colocar um nucleotídeo aqui em cima. Ela sempre vai sintetizar do 5', que é esse carbono aqui, para o 3'. E a DNA polimerase é responsável por unir esses nucleotídeos aqui. Então, ela faz a ligação entre dois nucleotídeos, que é chamada ligação fosfodiéster, que fica entre o carbono 3' de um nucleotídeo e o carbono 5' de outro nucleotídeo.
Então, é importante saber que a síntese tem um sentido e o sentido é 5 linha, 3 linha. A DNA polimerase ela não consegue trabalhar sozinha para fazer a replicação do DNA, porque ela tem um grande problema. Quando a gente tem aqui, por exemplo, a fita molde, que veio lá de uma das fitas do DNA mãe, a DNA polimerase ela não consegue chegar aqui e já adicionar novos nucleotídeos complementares e formar uma nova fita. Ela precisa ter uma fita inicial aqui para que ela comece e consiga se conectar nessa fita e fazer o seu trabalho assim daqui para frente. Então, a DNA polimerase ela precisa de ajuda de uma fita que seja complementar à fita molde que veio da mãe. Essa fita complementar ela é chamada de primer. O primer, que em português seria iniciador, é o segmento necessário para que a DNA polimerase consiga se ligar nele e produzir a nova molécula de DNA. Então, o primer ele também vai ser uma pequena sequência que também é complementar à fita molde e ela é necessária para que a DNA polimerase consiga fazer o seu trabalho daqui para frente. Muitas outras enzimas são necessárias para que a replicação aconteça. Não se assuste com essa imagem por enquanto, vamos focar na imagem aqui de cima. Não sei se vocês lembram, mas o DNA ele tem duas fitas que ficam de maneira antiparalelas, ou seja, se uma fita está para cima, a outra está para baixo. É basicamente isso. Isso tem a ver com o 5 linha, 3 linha. Então, se uma das fitas tem o sentido 5 linha, a outra fita vai estar no sentido 3 linha. É basicamente isso aqui. Se a fita aqui de cima está na esquerda, tem o 5 linha dela, no lado direito vai ter o 3 linha, e a fita de baixo, a fita complementar a ela, vai estar o 5 linha na direita e o 3 linha na esquerda. Elas são antiparalelas. Uma está virada para um lado e a outra está para o outro lado. Isso vai acontecer aqui na imagem de cima, é bem simples de enxergar isso. A fita azul aqui, ela tem o 5 linha aqui na ponta direita, e lá na outra ponta tem o sentido 3 linha. E a fita vermelha, ela é antiparalela, a fita ela é complementar, então ela tem que ser antiparalela, então assim, o 3 linha dela está aqui perto do 3 linha, do 5 linha, e lá na ponta esquerda vai estar o 5 linha próximo ao 3' da outra fita. Quando acontecer a replicação, a gente vai ter que separar essas duas fitas. E a direção de síntese da DNA polimerase, ela é sempre o mesmo. Ela é sempre 5 linha, 3 linha. O sentido de síntese vai ser sempre esse. 5 linha, 3 linha. Em uma das fitas, isso vai dar perfeitamente. Percebam que na fita azul, o 5' está aqui e o 3' está lá na ponta. Então, quando a gente for formar uma nova fita, o 5' vai estar aqui virado para cima. Ou seja, a DNA polimerase pode chegar aqui e já colocando os nucleotídeos na ordem, na direção de síntese, 5', 3'. Então, essa fita que tem essa síntese contínua é chamada de fita líder. Entretanto, na fita de baixo a gente tem um problema, porque o 5' da molécula do DNA molde que veio lá da molécula mãe, o 5' está aqui nessa ponta onde vai ser sintetizada a molécula. Não é possível que a gente consiga sintetizar essa fita aqui de baixo de uma maneira sem parar ela, né? De uma maneira contínua. Porque não tem como colocar um 5' embaixo de um 5'. O 5' estaria na outra ponta. Então, a gente tem que sintetizar essa molécula aqui de baixo em pequenos fragmentos. Basicamente de ponta cabeça. Aqui, ó, ela vai sintetizando para o lado oposto e em pequenos fragmentos. Essa fita, por não ser contínua, é chamada de fita retardada ou atrasada, como está aqui. E esses pequenos fragmentos que são sintetizados são chamados de fragmentos de Okazaki. Então, uma das fitas é sintetizada continuadamente e a outra fita é sintetizada em pequenos fragmentos de Okazaki. Então, aqui a gente tem a DNA polimerase sintetizando a fita líder. Então, aqui está o 5' dessa molécula, dessa fita aqui, da fita que veio da molécula mãe. O 3' vai estar aqui em cima.
Então, como o 3' está aqui, a DNA polimerase pode chegar aqui no 5' e sintetizar continuadamente essa nova molécula aqui. Lá embaixo, o 5' da molécula mãe, da fita molde, ela está aqui na ponta. Então, a DNA polimerase ela precisa sintetizar para esse lado aqui. Ela precisa replicar contra a direção de abertura. Percebam que o DNA está abrindo aqui e a DNA polimerase está sintetizando assim, em pequenos fragmentos, chamados fragmentos de Okazaki. Então, qual que é a função da DNA polimerase? Sintetizar as duas fitas. A gente tem outras coisas importantes aqui, por exemplo, os primers. Os primers são aquelas pequenas sequências necessárias para que a DNA polimerase se conecte aqui e consiga sintetizar a nova fita. E também tem outros nomes aqui que são importantes, não tão para vestibular, mas é legal você ter uma noção de que eles existem. A helicase, percebam que ela é uma molécula que está aqui no local de abertura da fita de DNA que é da molécula mãe. A helicase é responsável por abrir o DNA. Então, essa é a função da DNA helicase. A primase é uma molécula, é uma enzima que vai produzir o primer. E a DNA ligase é uma enzima que vai ligar os fragmentos de Okazaki. Então, a gente tem aqui vários fragmentos, percebam que eles estão separados. Quem vai ligar eles e formar uma fita contínua é a DNA ligase. Para que vocês entendam de uma maneira simples a função de enzimas importantes que participam do processo de replicação, eu separei aqui algumas imagens. A função da helicase é basicamente que nem a desse juiz aí, separar as duas fitas de DNA. Ela também é muito parecida com o zíper, porque o zíper ele vai separar duas coisas. Então, o zíper seria a DNA helicase. Já a DNA polimerase, ela vai ser a construtora, porque ela vai construir as duas novas fitas de DNA. E a primase, ela vai sintetizar o primer, que é o responsável por direcionar a DNA polimerase. Então, ele vai mostrar o caminho certo para a DNA polimerase iniciar a sua construção, a sua síntese de DNA. Já a DNA ligase vai ser aquela responsável por ligar os fragmentos de Okazaki. Ou seja, ela é muito parecida com uma cola, porque ela liga coisas, ela cola. Como vocês viram, a replicação é um processo bem complexo, envolve um monte de enzimas, tem vários detalhes minuciosos, que para vestibular não é tão importante. O que é importante saber da replicação para vestibular? Primeiro, que a replicação ela é semiconservativa. Cada fita da molécula mãe, da molécula de DNA mãe, é utilizada como molde para a produção de duas novas fitas que são idênticas à fita mãe, a molécula de DNA mãe. A segunda parte é a função da DNA polimerase, que é colocar os nucleotídeos de maneira complementar à fita molde. A terceira, a função do primer. Basicamente, é isso que vocês precisam saber. E, principalmente, por que a replicação tem que acontecer, que foi o que eu falei lá no comecinho da aula. Para não estender sobre esse assunto que não é tão cobrado nas provas, para não fazer uma aula muito específica sobre a replicação, eu preferi utilizar esse tempo final aqui para falar sobre um tema muito interessante, que é a PCR. A gente aprende aqui muito, né, quando a gente estuda para vestibular, a ciência mais pura e básica, ou seja, como as coisas acontecem. E na aula de hoje eu vou dar um exemplo para vocês de uma aplicação da ciência, ou seja, de uma tecnologia. Isso é muito importante que vocês saibam que existe, porque afinal a prova do Enem ela é chamada Ciências da Natureza e suas tecnologias, ou seja, a ciência é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende puramente, basicamente, e a aplicação dela no nosso cotidiano. A criação de uma tecnologia em cima dessa ciência, desse conhecimento que a gente tem. A PCR é uma tecnologia criada a partir do conhecimento da replicação. E eu acho ela interessante a gente falar ela nessa aula porque, além de ser uma aplicação da replicação, uma aplicação tecnológica da replicação, a PCR está muito envolvida no teste do coronavírus. E como a gente está vendo uma pandemia sem precedentes no nosso século, eu tenho certeza que as provas não vão deixar passar o coronavírus. E se o coronavírus cair na maneira do teste, né? Se eles perguntarem sobre o teste do coronavírus, vocês já vão saber muito sobre ele, porque nessa aula vocês vão entender
como acontece isso. E um outro motivo de eu passar essa parte aqui é para a galera que gosta dessas investigações criminais, de programas como o CSI, por exemplo, de investigação de crimes, de quem matou a pessoa, o que aconteceu com a pessoa, de pegar fio de cabelo, pequenos pedaços, partes de sangue, etc., gotículas de sangue. Tudo isso está envolvido com a PCR, a reação em cadeia da polimerase. Então fique aí que a gente vai falar sobre esse tema a partir do próximo slide. A reação em cadeia da polimerase, ou simplesmente PCR, é uma técnica laboratorial que basicamente vai imitar a replicação em organismos vivos. Então, tudo que a gente viu até agora nessa aula é o que a PCR vai fazer. A diferença é que a replicação ela ocorre nas nossas células, ou seja, ocorre em organismos vivos. A PCR é uma técnica que vai ocorrer fora de seres vivos, ela vai ocorrer em laboratório. Então, ela é uma técnica in vitro. In vitro significa que acontece fora de um organismo vivo. E basicamente a gente utiliza essa técnica aqui para que a gente consiga amplificar sequências de DNA que a gente possui, para que a gente possa fazer uma análise em laboratório dessas sequências. Então a gente tem lá, por exemplo, um fragmento de DNA, só que a quantidade dele é muito pequena. Lembre-se que o DNA é uma molécula muito pequena, a gente não consegue enxergar ela a olho nu. Para que a gente consiga fazer alguma coisa com essa molécula, a gente precisa ter ela em várias quantidades, né? A gente precisa ter muitas quantidades da mesma molécula, da mesma sequência, para que a gente consiga fazer alguma coisa com ela, para que a gente consiga identificar, para que a gente consiga colocar ela em outro organismo, para que a gente consiga fazer um monte de coisa. Há necessidade de ter várias cópias daquela mesma molécula para que a gente possa trabalhar com várias análises diferentes e vários procedimentos laboratoriais diferentes. Então, é importante que a gente consiga que uma sequência importante, uma sequência de interesse, ela seja amplificada, ela seja criada várias cópias dela. E é a partir da PCR que isso vai acontecer. Nos próximos slides eu vou mostrar aplicações da PCR e vocês com certeza vão entender o que eu estou querendo dizer. Uma das aplicações mais conhecidas da PCR é na genética forense, ou seja, em investigações criminais. Nessas investigações, às vezes o material que a gente consegue encontrar ele é muito pequeno. Então a gente vai encontrar pouco material genético e que seria praticamente impossível a gente fazer alguma coisa com esse material que a gente coleta. Por exemplo, uma gotícula de sangue. Seria impossível trabalhar com uma gotícula de sangue. A quantidade de DNA que vai ter ali ela é muito pequena para a quantidade de análises que tem que ser feitas e a quantidade em número mesmo que a gente precisa para que a gente consiga analisar esse DNA. Então, a importância da PCR em investigações criminais, ou seja, na genética forense, é essa. É de pegar esse material pequeno que eles encontram e amplificar ele a partir da PCR, ou seja, a partir da replicação in vitro, feita fora de um organismo vivo, a gente vai conseguir amplificar essa sequência encontrada de DNA e aí a gente entrega para os pesquisadores e eles conseguem fazer a análise desse material e descobrir de quem é esse material, ou seja, pode descobrir quem foi o criminoso que deixou esse vestígio na cena do crime. A partir de pequenas gotículas ou um fio de cabelo ou até mesmo sêmen, a gente consegue fazer isso. E isso só é possível caso a gente tenha muito material genético, ou seja, caso a gente tenha várias cópias. E lógico, um autor de um crime não vai deixar um caminhão de sangue ali, ele vai tentar deixar o máximo limpo possível. Se sobrar alguma coisa, a gente consegue tirar de uma coisa pequenininha algo gigantesco a partir da PCR, porque na PCR a gente consegue amplificar as sequências encontradas. Então eu deixei aqui como importante, a presença de DNA em poucas quantidades, elas não conseguem ser detectadas. É muito pouco, né? O DNA, lembre-se, é uma molécula minúscula. Se a gente conseguir amplificar essas moléculas, a gente consegue detectá-las e encontrar de quem que é essas moléculas. Se você se interessa pela genética forense, eu recomendo você pesquisar sobre cursos como biomedicina, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, ou até mesmo a biologia. Esses 3 cursos vão tratar
Em algum momento vão tratar sobre a genética forense e você pode entrar nessa área aqui. Então, essa é uma das aplicações aqui da PCR em prática, né? Outra aplicação da PCR é dentro da área da saúde. A partir da PCR, a gente consegue fazer diagnósticos de doenças hereditárias em fetos. Doenças como síndrome de Down, por exemplo, a gente já consegue identificar antes mesmo do bebê nascer. É um diagnóstico pré-natal, antes do nascimento. Isso é possível somente por causa da PCR. Então, quando a grávida faz esse teste aqui, faz esse exame, o material genético que conseguem tirar do bebê, ele é muito pequeno. Com esse material não daria para fazer nada. Mas, se a gente amplificar ele a partir da PCR, a gente consegue fazer várias análises laboratoriais e consegue identificar essas doenças hereditárias antes mesmo do bebê nascer. Isso só é possível porque o DNA do bebê ele foi amplificado a partir da PCR. E a aplicação mais famosa do momento para a PCR é no teste do coronavírus. Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando leram o nome PCR lá no começo dessa parte da aula, lembraram do tal teste do coronavírus, o RT-qPCR ou RT-PCR, que é o teste mais seguro e eficaz do coronavírus. Muito bem, esse PCR do teste e o PCR que eu falei aqui são exatamente a mesma coisa. O procedimento é o mesmo. Vamos tentar entender agora qual é a função da PCR dentro do teste do coronavírus. Então, quando você vai fazer o teste, eu espero que você não precise fazer, eles colocam esse cotonete gigante chamado suave dentro do seu nariz, colocam até a faringe. Não deve ser nada agradável fazer isso daqui, né? E ali eles começam a rodar um pouquinho e tiram o material que está ali. Esse material é levado para o laboratório para análise. Mas antes dele ser analisado, eles utilizam a PCR. Por que eles fazem isso? Bem, se você estiver infectado pelo coronavírus, tem uma chance de você não ter muito ainda. Você pode estar no início da doença, né? Então você não tem muitas cópias daquele vírus ali. E provavelmente, se você não fizesse a PCR, esse exame ia dar negativo, porque o material que estaria ali era tão pequeno que seria ignorado pelas máquinas que vão fazer essa análise. Mas, se a gente fizer a PCR nele, a gente vai conseguir amplificar, mesmo que tenha, por exemplo, só um vírus ali, a gente consegue amplificar esse material desse vírus e mostrar que ele está ali presente. Então, essa é a importância da PCR aqui no teste do coronavírus. E ele é o teste mais confiável justamente por isso. Mesmo que você esteja assintomático, por exemplo, no começo de uma doença, ele vai testar positivo, porque se tiver algum vírus ali, ele vai dar positivo de qualquer maneira por causa da PCR. A gente fez várias cópias do material genético desse coronavírus, desse vírus. Só tem uma diferença, né, entre a PCR que eu falei até agora e essa PCR que ocorre aqui para o teste de coronavírus. A replicação, como a gente viu nessa aula inteira, ela é uma replicação do DNA. Mas o coronavírus, ele é um vírus que o material genético dele é o RNA. Então, para acontecer essa PCR, a gente tem que ter uma cópia desse material genético aqui. Esse material ele vai se transformar em DNA e depois vai criar várias cópias dele. Essa é a única diferença e nem é uma diferença importante. É interessante saber que o coronavírus é um vírus que tem material genético na forma de RNA. E eu deixei como importante aqui, né? O nome do teste é RT-PCR. Esse RT é basicamente porque ele é um vírus que tem RNA. Então, a PCR vai ser uma PCR do tipo RT. Ele é o teste mais eficaz para a COVID-19, porque ele identifica pessoas assintomáticas e não tem condição de ter um falso negativo, exatamente pelo motivo de que, se tiver um vírus ali que seja, a gente vai conseguir amplificar o material genético desse vírus e ele vai testar positivo. E só deixando claro aqui dois termos que, se cair numa prova, é legal saber. COVID-19 é o nome da doença e SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Se você ainda tem um problema de pensar nisso, lembre-se do HIV. AIDS é o nome da doença. HIV é o nome do vírus. Aqui é a mesma coisa.
Agora que a gente já viu as principais aplicações da PCR na nossa vida, no nosso cotidiano, vamos entender basicamente como ela ocorre. Então, a PCR ela é uma técnica in vitro, vai acontecer fora de organismos vivos. Vai acontecer em um laboratório, em máquinas que a gente chama de termocicladores. E nessas máquinas, a gente vai ter que colocar o material ali dentro que vai possibilitar a replicação desse material de maneira artificial. Então, primeiro a gente tem que colocar o material que a gente quer amplificar, ou seja, a sequência que a gente quer amplificar. Se for, por exemplo, o material coletado lá no SWAB, do teste do coronavírus. A gente tem que colocar os nucleotídeos, ou seja, um nucleotídeo contendo citosina, um nucleotídeo contendo guanina, um nucleotídeo contendo adenina e um nucleotídeo contendo timina. A gente tem que colocar uma DNA polimerase, que é a enzima que vai fazer a síntese das novas fitas, né? Ela que faz a replicação propriamente dita. E a gente precisa colocar os primers, né? Que são aquelas sequências que vão permitir com que a DNA polimerase se ligue e faça a síntese da nova molécula de DNA. Então, esses são o necessário, né? A solução necessária para que a gente consiga fazer a PCR. Dentro do termociclador, a solução que a gente criou ali, contendo o DNA-alvo que a gente quer amplificar, né, que a gente quer criar várias cópias, contendo os nucleotídeos, contendo os primers, contendo a DNA polimerase, a gente vai ter vários ciclos de replicação que vão ocorrer de maneira artificial. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma sequência de DNA que a gente quer amplificar. E no primeiro ciclo, esse DNA aqui, ele vai primeiro se abrir, né? E depois aqui vai conectar os primers e a DNA polimerase vai sintetizar essa fita aqui e vai formar duas moléculas. Então, a partir de uma, formou duas moléculas que são iguais a essa daqui. Ocorreu o primeiro ciclo, a máquina vai lá e faz mais um ciclo de replicação. Dessas duas moléculas, elas vão se abrir, vai conectar os primers e a DNA polimerase vai lá e sintetiza o fragmento. Então, de duas moléculas partiu para 4. No terceiro ciclo, de 4 moléculas vai para 8. No quarto ciclo, 16, 32, 64 e assim por diante. A cada ciclo, o número de moléculas que a gente tem de DNA, né, do DNA-alvo que a gente quer amplificar, ele vai aumentar de maneira exponencial. Isso significa que, se a gente fizer 30 ciclos, a gente vai ter 10 elevado a 9 cópias, que seriam basicamente 1 bilhão de cópias deste fragmento aqui. Então, se a gente deixar a máquina rodando 30 ciclos, com apenas uma molécula de DNA-alvo, a gente consegue 1 bilhão de cópias daquela molécula. Isso vai ocorrer em questão de horas dentro do termociclador. Esse é basicamente o funcionamento da PCR. Essa semana não teremos exercício desafio, mas nós já lançamos a Braba aqui várias vezes e todos os exercícios desafio que eu fiz ao longo dessa primeira apostila continuam disponíveis lá no Google Sala de Aula. Então, se você ainda não teve a oportunidade de fazer, pode ir lá fazer, que eu vou estar corrigindo esses exercícios e dando feedback para vocês. Eles estão disponíveis ainda lá no Google Sala de Aula. É legal fazer antes de ter o simulado, né, para vocês descobrirem como vocês estão mais ou menos em cada uma dessas matérias. Então, se você tiver a oportunidade e quiser fazer esses exercícios, lembrando que tem 3 aí de segunda fase, e tem outros 3 que são de primeira fase, todos do Enem e da Federal, corre lá no Google Sala de Aula. E como vai ter simulado, né, eu gostaria de deixar aqui meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida em alguma questão ou uma parte da aula, né? E também se você quiser dar algum feedback sobre a matéria, sobre o que vocês acharam dos vídeos, né? Sobre sugestões, críticas e etc. Pode me mandar lá, pode me procurar no e-mail que eu vou responder vocês. Só mais um aviso para o pessoal da sede do centro que quiser fazer os exercícios. Eu, infelizmente, não tenho acesso ao Google Sala de Aula de vocês. Então, me procurem também pelo e-mail, que eu mando para vocês os exercícios, os desafios. Vocês podem me responder a partir desse e-mail também. Para terminar a aula dessa semana, vamos com uma frase aqui da Marie Curie. A vida não é fácil para nenhum de nós. Temos que ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos.
Então, confiem em vocês mesmos nesse simulado. Confiem em tudo que vocês aprenderam ao longo das 7 aulas de todas as matérias, que com certeza vocês vão se dar bem. Nos encontramos aí na segunda apostila. Desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até lá. Tchau, tchau.